Olá, meu nome é Hernani. Minha equipe é composta por mim, Hernani, Emily e Juliano. Somos da 413 do G1 e hoje vamos falar sobre o circuito de controle do motor de passo. Então aqui nós já temos o EasyAda, vamos estar utilizando ele hoje. Loguei com a conta do Google, podemos ir em Design Online, que vai aparecer duas opções para a gente, Pro Edition e Standard Edition. Vamos utilizar aqui o Standard Edition. E podemos ir em arquivos, novo e projeto, que vamos poder criar um novo projeto. E já tenho ali a aba aberta, então já vou usar ela, aproveitar. Mas o nosso circuito é o circuito do motor de passo. E o que ele faz, na verdade, é controlar o motor de passo. Porque o motor de passo funciona através da ligação sequenciada das bobinas dele. Então, utilizando um Arduino e alguns MOSFETs, podemos controlar o circuito, o motor de passo, que funciona com 12 volts, com a tensão do Arduino de 5 volts, sem de alguma forma danificar ele. Por isso é bastante interessante o nosso circuito. E a funcionalidade dele é essa, que é realizar a ligação de um motor de passo da forma como o código estiver declarado. Mas indo agora para a montagem mesmo, né? Podemos procurar aqui terminal, vou botar o terminal que possui apenas um encaixe, e já nomearei ele sinal e colocarei mais dois, um destinado ao GND e um destinado ao 12 volts geral do nosso circuito. Ah, eu coloquei apenas um terminal de sinal, porém são quatro. O que eu vou fazer na verdade, montar primeiro o circuito de um das bobinas do motor de passo para poder copiar e colar para agilizar o processo. Então aqui vamos colocar um resistor, realizar a conexão dele com o terminal. O valor dele é de 750 ohms e podemos ir em biblioteca e colocar MOSFET N, que é o tipo dele. A opção correta é essa última aí que vocês estão vendo. Selecionar ele aqui. Coloquei aqui o errado. Pronto. Esse aí, MOSFET N-chan, é o correto. Vou ligar ele ao resistor e colocar mais um resistor nessa posição que vocês estão vendo. Ligar ele no MOSFET. O valor dele é 10K para não fechar um curto com o Arduino, porque eu vou conectar o GND aqui. E logo em seguida vou colocar mais um resistor. E também vou colocar um LED para ser um indicativo de qual bobina vai estar ligado. Quando o motor estiver funcionando, os LEDs vão estar sendo ligados. Então, aqui eu vou colocar um terminal para o motor, para uma das bobinas do motor. Fazer aqui a ligação. No nosso caso, os fios que vão para o motor são das cores laranja, azul, vermelho e amarelo. Isso aqui eu vou nomear como laranja e agora eu vou copiando e colando 4 vezes para poder fazer o circuito das outras bobinas. Agora é só realizar aqui uma edição do nome para ser mais compactozinho, menos poluição visual. E também podemos alinhar aqui os terminais do motor para o circuito ficar um pouco mais refinado. Mas é só apenas a aparência do circuito, não vai afetar o funcionamento. Ligar aqui os 12 volts que vão alimentar os LEDs. E também ligar nos 12 volts e ligar no terminal que vai ser destinado aos 12 volts do motor. Agora nós podemos salvar o circuito e podemos converter ele para PCB. O atalho para salvar é Ctrl S, podemos ir em Design e converter o esquema para PCB. Vou atribuir alguns valores aproximados
para mais ou menos o tamanho da nossa placa, mas não vai ser já o valor final. Ah, esses valores são legais. Vou agora começar a fazer uma disposição dos componentes na placa. A disposição vai ser baseada em uma questão dos componentes que ficam mais próximos, ou seja, os componentes que forem associados ao Q1, MOSFET com a tag Q1, vou botar próximo a ele. Os componentes que ficam associados ao Q2, vou colocar próximo a eles, para assim evitar ter uma quantidade muito alta de trilha e ter menos erros ao longo do circuito. Fazer a disposição dos LEDs e depois de dispor os LEDs, temos ainda os terminais e os resistores para poder colocar no nosso circuito. Então, só arrumar um pouquinho mais, também aumentar um pouco o tamanho para adequar melhor os componentes, porque ainda restam vários para serem colocados. E olhar aqui qual terminal está associado ao GND e qual está associado ao 12 volts, para poder colocar o nome na nossa PCB, para assim não ter nenhum tipo de confusão na hora da montagem prática mesmo. O J, J3 é o 12 volts e o J11 é o 12 volts no botão. Então agora podemos começar a fazer uma disposição dos outros componentes. Então bora para os terminais. Buscando aí a proximidade maior, então esse R1 ele está associado ao Q1, que na verdade ó, o R1, o R2 e o R3 estão associados ao Q1. Então vamos começar a dispor eles aí na nossa placa. E agora podemos continuar fazendo a disposição dos resistores. Podemos ver que o R5, o R6 e o R4 estão associados ao Q2. E vamos fazer assim tanto para o Q3 e tanto para o Q4. Vamos continuar nessa mesma disposição, olhando ali para o Q3. Podemos ver que temos os resistores R7, R8 e R9 para ele. R7, R8 e R9. E para Q3, isso é R7, R8 e R9. Indo aqui para a disposição deles, faz da mesma forma que foi feita nos outros. E pro Q4 foram os que sobraram, né? O R10, o R11 e o R12. Agora vamos ter que trabalhar com os terminais. São vários. Também temos GND, os 12 volts. Vou aumentar o tamanho da placa, né? Porque para caber melhor. E agora para os terminais. Já dá pra perceber que esse fiozinho está associado a cada transistor, cada MOSFET no caso. Então já fica melhor de ir colocando. Aí falta só um terminal do Q3, J4, J5, J7, J9. Falta só J10. No caso, acabou trocando ali um terminal. O J10 está associado ao Q4 e o J8 ao Q3. Assim, vamos ter menos trilha criada. Podemos em roteamento automático, deixar marcado só o bottom layer
botar uma trilha de apenas para um propósito de agilizar a montagem da placa, porém interessante é ser um pouco maior, como por exemplo 1.3, 1.4, 1.5, para poder suportar em uma maior corrente, já que estamos trabalhando com 12 volts. Então, o roteamento automático foi feito, mas percebe que a trilha está muito próxima, então isso não é interessante para a gente. E ver também essa posição que o LED está ficando, que ele está fazendo com que as trilhas deem como se fosse uma volta. Isso ali também não é interessante para a gente, está ficando muito próxima. E mesmo utilizando o roteamento automático de novo, continuou do mesmo jeito. E de novo, continuou do mesmo jeito. Tá, mais uma vez, tirar ele. Mas às vezes não é interessante continuar no roteamento automático, porque ele acaba por dificultar em alguns casos, e esse daí é um deles. Perceba que fazendo esse roteamento manual fica muito mais prático, não faz aquela volta que ele dava, então apenas fazendo esse roteamento automático podemos ter um resultado melhor do que o roteamento automático, utilizando o roteamento manual no caso. Então agora é uma questão apenas da organização das trilhas. Precisamos deixar ela com espaçamento mínimo adequado para que não corra risco de ter curto. Então, só indo no bom senso, não deixando muito próximo, qualquer região que aparente estar muito próximo. Dá uma ajustada nelas e continuar fazendo isso até observar que não tem mais nenhuma região que está ficando em curto. Ou seja, tem possibilidade de entrar em curto por dar uma proximidade muito mínima. Proximidade milimétrica, pouquíssimos milímetros. Então, continuando esse ajuste, perceba ali no J5, trilha muito próxima, isso é perigoso, fechar um curto muito fácil. Então, continuando esses ajustes, já estamos chegando perto do fim desses ajustes. Já concluímos a maioria da placa. Então, só essa região aqui, 12 volts, não pode estar entrando em contato direto ali com os resistores. E basicamente é isso. Agora que terminamos propriamente a disposição dos componentes e a trilha, nós podemos utilizar de novo o atalho Ctrl S para realizar o salvamento, mas também resta colocar os nomes, o nome da nossa equipe aqui no circuito, que é um fator essencial, precisa essencial para a identificação. O nome da nossa equipe é GJE, utilizando a primeira letra dos nossos nomes, e a turma 413G1. Pronto, Ctrl S para salvar. Agora sim podemos exportar e depois em PDF. Para exportar o top, marca a parte de espelhar e deixa as opções que já estavam marcadas e clique em exportar. Você vai conseguir aí o PDF do, do top, mas por bottom não espelha. Desmarca as duas opções de top e marca as duas opções de bot. Vamos já conseguir os dois PDFs. Vou abrir aqui para vocês. Esse PDF é o bot, esse é o top. Perceba que na visualização está invertida, mas quando colocar na placa vai ficar de forma correta. O ideal também é aumentar o tamanho dos furos para ter a maior área de contato com o estanho na hora de soldar. E também, como eu já falei, é interessante aumentar o tamanho da trilha. Aqui podemos ter uma visualização em 2D e da mesma forma podemos ter uma visualização em 3D, né? Os resistores, os LEDs, os terminais e os MOSFETs. Então, esse aqui, esquemático.